boa noite a todos. Agradecemos a conexão de vocês no segundo dia da quarta edição do Outubro Negro. E pelo segundo ano, em razão da pandemia de Covid-19, acontecerá de modo exclusivamente virtual. E este ano, o tema central do Outubro Negro é Lutas Invisibilizadas, População Negra e Covid-19. Estamos eu, aqui, a Melissa Tarrão, graduando em Nutrição, e também a Beatriz Oliveira, que também é graduando em Nutrição. Nós duas somos integrantes do Coletivo Negro Carolina Maria de Jesus. Passo a palavra agora para a Bia. Mais um dia, gostamos de nos apresentar relembrando que nosso coletivo nasceu em 2018 na Faculdade de Saúde Pública da USP, como um movimento de nos fazermos visíveis em um espaço majoritariamente branco em seus 100 anos de existência, e que a partir deste coletivo vem aos poucos pautando a saúde e outras questões relacionadas à população negra. Esse coletivo foi parido em um movimento, um sarau ocorrido em 2018, chamado Pedaço de Fome, que homenageou Carolina Maria de Jesus, dentro de uma comemoração anual do Dia Mundial da Alimentação, na Faculdade de Saúde Pública da USP, como forma também de destacar as então recentes cotas raciais aprovadas tardiamente para a graduação na Universidade de São Paulo. E nesse momento, nós aproveitamos para, em nome do nosso coletivo, agradecer também as outras pessoas que apoiaram e possibilitaram a realização do evento. Então, agradecemos a professora Cristiane Cabral e o professor José Miguel, do Departamento de Saúde e Ciclos de Vida e Sociedade, ao presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Saúde Pública, o Marco Artman, a Antônia, da Seção de Aprimoramento, aos funcionários da Divisão de Produção Digital, aos funcionários da Assistência Financeira da Faculdade de Saúde Pública e ao Rodrigo Kennan, responsável pelas artes do Outubro Negro desde a sua primeira edição, em 2018. Como já foi dito, estamos na quarta edição do Outubro Negro, que é um ciclo de eventos voltados para a discussão das condições de vida e saúde da população negra, protagonizado por artistas, pesquisadores e ativistas negros, no intuito de dar visibilidade às nossas contribuições para o campo cultural, político e científico. No primeiro ano, nós homenageamos a nossa patrona, Carolina Maria de Jesus. Em 2019, Virgínia Bicudo. No ano passado, ficamos resistentes em abordar a temática da pandemia, porque muito já se discutia sobre o tema. Estávamos cansadas e cansados. Sentimos a necessidade de nos alimentarmos das potências e de nossa ancestralidade. Escolhemos Lélia Gonzalez. Hoje, no entanto, no segundo ano da pandemia da Covid-19, temos condições e vemos a necessidade de falarmos sobre as lutas e os lutos invisibilizados da população negra no contexto da pandemia. Vamos prestar homenagem a uma incrível mulher preta, pioneira na luta dos direitos de trabalhadores e trabalhadores domésticos, chamada Laudelina de Campos Melo. Laudelina, ou Dona Nina, como era conhecida, nasceu apenas 20 anos após a libertação da escravatura no Brasil, no dia 12 de outubro de 1904, em Poço de Caldas, Minas Gerais. A mais velha dos 6 filhos de Dona Maria Maurícia de Campos Melo e Senhor Marco Aurélio de Campos Melo. A mãe de Laudelina, apesar de nascida após a lei do ventre livre, trabalhava desde menina como empregada doméstica para uma família em Poços de Caldas. Aos 12 anos, perdeu o pai e abandonou a escola para trabalhar. Ela também, como empregada doméstica, além de ajudar a mãe na venda de doces caseiros, por ter de ajudar os irmãos após a morte de seu pai, precisou abandonar a escola, na qual estudou até o terceiro ano do ensino fundamental. Laudelina se mudou para Santos, litoral de São Paulo, após se casar com Jeremias Campos de Melo. Já tendo participado de atividades associativas com a juventude negra no interior de Minas Gerais, ela seguiu envolvida com políticas e associativismo, mobilizando mulheres negras e empregadas domésticas e denunciando o racismo dos anúncios de jornais quanto da contratação dessas profissionais. Nessa época, também se filiou ao PCB e um pouco mais tarde migrou para Campinas, no interior de São Paulo. Lá, em 1961, ela criou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas, iniciativa que originou diversas outras pelo Brasil afora. Apesar dos reveses sofridos durante o período da ditadura militar, a associação voltou ativa na década de 80, transformou-se em um sindicato em 88. Laudelina faleceu em 1991, aos 86 anos, tendo seu legado reconhecido também através da ONG Casa Laudelina de Campos Melo, ainda em 1989, em Campinas. E por que escolhemos homenagear Laudelina esse ano?
Então, nós escolhemos por conta da luta e ativismo em favor dos direitos e vida digna para os trabalhadoras domésticas, e nós vimos nessa pandemia a classe ser esquecida quanto aos direitos à saúde, isolamento social, além de estarem expostos ao maior risco de contaminação no ambiente de trabalho. E o tema do nosso segundo dia de roda de conversa é Preta, o que você comeu hoje? E reflexões sobre insegurança alimentar. E é um tema que perpassa a nossa vida e a vida de muitas pessoas como nós, ao nosso redor, inclusive na vida de trabalhadores invisibilizados, como as empregadas domésticas, como a Laudelina foi. Afinal, quem nunca ouviu ou vivenciou histórias de empregadas domésticas que tinham que se privar de comer na sua rotina de trabalho, que muitas vezes até a água da casa em que trabalha não pode beber, pois os patrões não deixam. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre isso. E para compor essa conversa, convidamos agora as nossas duas debatedoras da noite de hoje, para que inicialmente se apresentem. Então, nós recebemos hoje com muito entusiasmo e orgulho a Luana de Brito e a Carmen Silva. Então, convido a Carmen Silva a se apresentar. Acredito que tivemos um problema, acho que a Carmen caiu. Acho que a Luana pode começar se apresentando um pouco, enquanto a Carmen vai tentando reconectar, e aí a gente vai conversando com ela. Pode ser, sim. Então, primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite que veio na pessoa de Thaís, que entrou em contato comigo. Fiquei muito honrada desse convite. Também quero pedir minha licença, então, aos meus mais velhos e às minhas mais velhas, né? Carmen caiu, mas eu acho que logo ela volta, porque também tem essas questões, né, de acesso à internet nesse momento, que também é um horário que às vezes sobrecarrega, né? Então, eu sou Luana de Brito, sou ativista alimentar, né? Atuo aí, sou estudante de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Atuo com essa pauta aí desde que eu entrei na universidade, mas um pouco antes também. Faço parte de uma organização que se chama Rede SAM, que é a Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E estudo, pesquiso, articulo, comunico em tudo que perpassa essa questão da alimentação, né? E que aí a sua ampla dimensão quer falar sobre a insegurança alimentar, que na verdade é a fome, né? Insegurança alimentar é um conceito, né, em que se foi criado para falar dessa questão. É importante também eu pontuar que eu falo aqui dessa questão a partir da perspectiva das ciências sociais, não da nutrição, mas eu bebo também na nutrição, né, para poder estar trabalhando aí com dados, para poder também me instrumentalizar, né, nos meus estudos, enfim. E também tem toda essa questão da alimentação, porque é um resgate aí que eu venho fazendo da minha família, né, mais especificamente da minha avó, que foi merendeira durante muitos anos. Então, eu também carrego um pouco na minha genética, né, essa questão aí de ser essa ativista, lutadora, né, para a soberania e segurança alimentar e nutricional da população negra em geral, né. E falo desse lugar, né, falo desse ponto também que eu parto, e especificamente falo sobre isso, assim, direito humano à alimentação adequada, e tudo que perpassa, né, essa questão toda da alimentação. Acho que enquanto a Carmen vai voltando, a gente já podia começar um pouco te ouvindo. A gente foi pensando em uma frase, né, um pouco disparadora para o dia de hoje, e a gente estava pensando um pouco, Preta, o que você comeu hoje? Acho que é uma fala que nesse momento da pandemia pode disparar a gente a pensar muitas coisas, e a gente queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Beleza, vamos lá então. É uma pergunta mobilizadora bem importante nesse contexto, né? Estamos aí 2 anos de pandemia. Eu acho que isso também traz muitas reflexões. Eu até fiz aqui alguns pontos, depois, né, a gente pode aumentar depois durante a conversa, né? Mas assim, eu pergunto também, é uma pergunta para mim, mas é uma pergunta também para todo mundo que está nos ouvindo. E aí eu convido também, eu vou fazer um adendo aí nessa pergunta, que é o seguinte: a gente precisa também ter uma noção de que comida que a gente está falando, né? Que comida é essa? O que a gente comeu hoje? A gente sabe de onde vem essa comida? É uma comida, né, que e aí aqui mais na perspectiva, né, da questão nutricional, né? Ela é uma comida saudável? O que é saudável? Porque a gente sabe muito bem que hoje em dia, no Brasil especificamente, né, a alimentação é um direito humano que está na nossa Constituição.
mas nem todo mundo tem acesso a esse direito que é humano. Aí um parênteses, que é quem são essas pessoas, esses sujeitos dignos, né, de direito humano. A gente vive num país em que 56% da população se autodeclara preto e pardo. Num país que a gente está na fome, né? Tem sempre uma questão que a gente volta para o mapa da fome. A gente sempre esteve no mapa da fome. Só aconteceu aí algumas mudanças de indicadores durante os últimos tempos em que se agravou, e a pandemia ela vem, acelera e agrava ainda mais. E a gente sabe de fato, né? Como também Carolina Maria de Jesus sempre diz, a fome tem cor, né? Então, a gente sabe quem são as populações que estão mais em situação de insegurança alimentar, e quando a gente fala em insegurança alimentar, desde a grave, a moderada, né, e a leve. Então, a gente também precisa partir desse ponto, assim. Então, quando a gente pergunta o que você comeu hoje, para muitas pessoas teve, sim, comida, né, teve prato, né, de comida na mesa, para outras pessoas não. Isso também acarreta em várias outras questões, e aí na pandemia é um ponto importante, e que vem se apresentando muito, né? A gente tem visto aí as questões também, como garantir, né, esse alimento, que um preto e uma preta tenha, então, de fato, uma alimentação. A gente tem aí alguns instrumentos, né, políticos, especificamente, que também faz essa questão de garantir, né, essa alimentação, que são os restaurantes populares, né? A gente tem aí espalhado por todo o Brasil. São também, a gente viu aí uma movimentação muito grande da sociedade civil para garantir que chegue a comida. Então, marmitas, viandas, a gente vem vendo aí também muito essa questão das cozinhas solidárias, das cozinhas comunitárias. Hoje, recentemente, né, a gente teve aí, que a gente vem acompanhando bastante, que afeta diretamente também nessa pergunta que vocês estão fazendo, que a gente, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, teve uma casa, né, do MTST, que teve a justiça, né, determinou a reintegração de posse, e lá também estavam sendo servidas muitas marmitas, né, para garantia da alimentação de muitas pessoas que estavam dependendo daquele alimento. Então, de como que isso tudo envolve e interfere também, porque assim, comer é um ato político, de fato. Mas de que política que a gente está falando, né? Porque política também ela é muito ampla e muito complexa. E quando a gente fala também dessa perspectiva do que você comeu hoje, o que você vai comer hoje, se você vai comer, são isso, os acessos, quem tem acesso a essa alimentação. Aí também dialoga muito com que, né, Laudelina também, durante muito tempo, trouxe, né, na sua vivência, na sua experiência, que são essas questões de acesso mesmo de comida. Porque o alimento, cada um tem uma memória afetiva também da alimentação, né? E muitas dessas pessoas que se estão em insegurança alimentar, às vezes têm que fazer essa escolha. Ou eu vou comer uma comida, eu vou pagar uma conta. E aí, isso também interfere, né? Então, tem pessoas hoje que não conseguem, de fato, fazer as 10 refeições, né? Ou a mais. Tem pessoas que dependem, às vezes, só de uma refeição. Aí, aqui também um parênteses, que é a questão da alimentação escolar. As escolas fechadas durante esse tempo de pandemia, muitas das crianças dependiam da alimentação escolar. E aí, com todo esse processo, essa conjuntura de desmonte, e aí um ponto importante aqui também, né? Desde do que aconteceu no golpe de 2016, tudo isso que vem acarretando nesse desmonte de políticas públicas super importantes, o desmonte do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que assegurava, monitorava e avaliava as políticas públicas, mas com isso, mesmo assim, a gente não se entregou, né? A gente vê aí o movimento dos conselhos estaduais e municipais se articulando para poder garantir, de fato, né, que chegue a comida via instituições, né, garantindo as poucas políticas públicas ainda que tem no Brasil, que a gente consegue assegurar. A gente vem vendo diariamente desmonte, está rolando aí também uma carta contra uma MP que vai atingir diretamente o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Abastecimento Alimentar, que é o PAA. Então, o que isso interfere? Então, responder essa pergunta de vocês é falar sobre esse monte de coisa, esse sistema que traz esses outros pontos, né? Eu preciso falar desse sistema capitalista que esgota todas as formas de biodiversidade, né? A gente vive aí num país em que
19 milhões de pessoas passam fome hoje, segundo o último dados do inquérito, né, da rede de pesquisa de PSAN. A gente tem aí um país que é rico em biodiversidade, em produzir alimentos. E aí, como assim um país que é rico em territórios, biodiversidade, tem 19 milhões de pessoas passando fome? A conta não fecha, né? Então, dessa importância da gente compreender a alimentação, que não é só falar de fome, tem toda uma cadeia e um sistema que corrobora para isso acontecer. Então, fazer essa pergunta, o que você comeu hoje? Para muitas pessoas, nem todo mundo conseguiu fazer essa alimentação, porque tem outras coisas que interferem, né, que implicam, e outras pessoas conseguem fazer, né? Mas eu trago esse ponto importante dessa questão de que alimento, o que a gente está comendo, né? Que alimento é esse? Quem tem direito a um acesso a uma comida sem veneno, né? Uma comida industrializada, porque às vezes é isso, a gente está aí com preços exorbitantes de gás, né? O preço de arroz, de feijão, tudo subindo. Como garantir uma cesta básica também, dependendo da região e do estado, ela é super cara, né? A gente vem num contexto de desemprego gigantesco. Como garantir, então, que uma família que tem 5, 6 pessoas, como que vai garantir que essa família toda seja alimentada por uma cesta básica? E que aí também tem várias questões dentro dessa cesta básica, né? Que alimentos são esses que estão sendo distribuídos? Então, fazer essa pergunta, muitas pessoas talvez tenham, consigam lembrar, e outras não. Porque também a questão alimentar é isso, a gente se alimenta, né? Porque ela também ajuda muito nesse processo todo, né? De aí mais específico a alimentação escolar, que é o que eu atualmente venho estudando e trabalhando mais. É isso, tem todo um processo de se alimentar bem, né? Para a gente ter um bom rendimento nos estudos, enfim. Então, o que isso também interfere, né? A gente está aí presenciando uma catástrofe gigantesca, de que a gente viu que essa pandemia ela só escancarou mais ainda quem são de fato essas pessoas que estão morrendo de fome, né? Que não têm acesso a essa alimentação, que é um direito humano, está na nossa Constituição. Nem todos sabem, né? Que essa alimentação a gente tem que estar reivindicando por esse direito humano. Então, como que isso também se aplica em vários processos, né? Várias questões, quando a gente pergunta para uma pessoa se alimentou, né? Então, é complexo, mas é super importante, é de extrema urgência e relevância estar falando disso, comunicando cada vez mais, porque é isso, a fome está aí há muitos anos. Só que agora, na pandemia, ela se agrava e ela toma uma proporção gigantesca, e que a gente, de fato, vê quem são as pessoas que são diariamente afetadas por não ter um prato de comida, né? Te vendo escutar esses dias, enfim, estava assistindo uma live sua da UFSC, e você trouxe um ponto bem bacana, que você comentou sobre um álbum do Emicida. E um dos primeiros álbuns do Emicida, né, que é aquele álbum Para quem já mordeu um cachorro com fome. E aí tem aquele, que é uma história da vida dele, né? Mas aí tem aquele trecho do álbum que é a música Triunfo, e ele fala, acho que eu até anotei aqui, que ele coloca, né? No morro a fila anda a caminho da guilhotina, várias queimas de arquivo, diária com fome. E aí, refletindo um pouco sobre essa questão da pandemia, a população negra esteve muito nesse espaço, né? Da violência policial, da violência, da questão do aumento do desemprego, da fome em meio a tudo isso, e da questão da própria Covid. E aí você começa a falar hoje um pouco sobre, você trouxe, né, um pouco sobre o que estamos comendo e sobre a alimentação escolar. Então, queria te escutar falar um pouco mais sobre isso, e acho que até pensando que nossas crianças pretas estão comendo no meio disso tudo, né? Para que lugar a gente voltou? Acho que muito para esse lugar de morder um cachorro por fome. Mas, enfim, queria te escutar. Falando nesse lugar, eu também vou pedir ajuda de vocês, estudantes de nutrição, né, e povo que está ouvindo a gente. Tem uma questão muito importante que afeta diretamente também, que é isso, o que a gente come, né? A população preta, a gente sabe que temos doenças específicas que são relacionadas à má alimentação, né? Então, temos aí a diabetes, hipertensão, tem também uma questão da anemia falciforme, que tem aí algumas pesquisadoras já que têm há muito tempo falado, mas não chega também muito para a gente.
Então, de como que isso afeta, né? A gente tem a obesidade que está cada vez mais também se agravando e que tudo isso também vem de uma má alimentação, né? Quando eu falo má alimentação, também aqui um ponto importante é o acesso. Quem tem acesso a uma alimentação saudável e de qualidade. E o saudável não é uma perspectiva assim que talvez na nutrição, não posso falar, né, tanto assim, mas é uma alimentação de fato que cumpra com as necessidades nutricionais, né? Então, às vezes, dependendo também muito do organismo, né, da pessoa, então tudo interfere, né? E a gente vê aí nesse contexto, principalmente, que as crianças estão recebendo kits. O que está vindo dentro desses kits, se não pode ter, né? O acesso porque a alimentação escolar era todo um universo que você tem muita interação, porque desde a tia da merenda, né, que tem todo um cuidado de preparar esse alimento, tem a troca, enfim. Então, a partir do momento em que não tem mais esse vínculo, aí a gente ou é um cartão, um voucher, né, ou uma cesta básica, o que né, vai vir aí? Então, a gente viu, aí eu faço parte do Observatório da Alimentação Escolar, que é o OAE, que a gente tem aí feito esse monitoramento, né, de como que está, principalmente a alimentação escolar em todo o Brasil. A gente lançou recentemente, 2 meses atrás, né, uma campanha que se chama Conta Pra Gente Estudante, que a gente entrevistou, foram, na verdade, 900 questionários respondidos por estudantes, contando um pouco de como que foi, nesses 2 anos, né, a alimentação escolar. Então, a gente está ainda finalizando esses dados, que também vai servir muito de incidência política, né? E incidência política na sua ampla dimensão, né? Para a gente cobrar de fato o que está acontecendo. E agora a gente também está lançando uma que é com os agricultores, porque quando a gente fala de alimentação escolar, tem quem come e quem produz, né? Então a gente quer saber aí se estão tendo acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, como que foi nesses últimos tempos, né? Porque também a gente percebe que é toda uma burocracia, assim. E isso, mais especificamente, quando Beatriz me pergunta sobre essa questão, eu atuo também muito com políticas públicas para poder compreender um pouco mais também como que se dá, né, essas questões todas. Então, a gente tem aí 2 políticas públicas que são de extrema importância e relevância no Brasil, que são referências nacionais e internacionais, que, como eu falei no início, que é o PNAE e o PAA, que estão sofrendo ataques diariamente e diretamente. E a gente vê aí os lobbies, né, os ataques, principalmente, de uma alimentação, o ataque ao guia alimentar também, né, de que isso tudo influencia. Então, o papel da sociedade civil, né, e dos movimentos sociais que se organizam e se articulam diariamente para poder garantir, de fato, que o PNAE seja na 30% da sua produção, né, tenha que ser oriundo de agricultura familiar, o que isso implica também, porque aí a gente vai também estar fomentando aí os pequenos agricultores, o movimento agroecológico, né, de fato, que é uma alimentação que a gente sabe que tem todo um respeito e um cuidado com a terra, né, que é uma outra lógica de produção de alimentos, né, e o que isso interfere também, né. E aí, na alimentação escolar, a gente tem visto muito isso, né, agora algumas escolas retornaram, outras não, e como que está se dando isso, né? Então, a gente vai ter aí, eu acho que nos próximos anos, muita coisa que vai influenciar nessa questão toda da saúde, né, das nossas crianças. As crianças hoje, como que vão estar daqui a algum tempo? Isso eu acho que é importante de se compreender, assim, e ver como que isso atravessou, né? E como que a pandemia, o Covid-19, ela implicou diretamente, porque é isso que Bia trouxe. Matam a gente de fome, pela boca, de tiro, né? Diariamente. Só que a pandemia, para mim, ela veio assim de uma forma tão avassaladora, mas um ponto importante é de que as comunidades, as periferias, que já são há muitos anos e há muito tempo organizadas, como que elas se articularam e se organizaram para poder garantir, então, se eu tenho a mais, o meu vizinho, eu vou compartilhar com o meu vizinho. Então, como que isso também, né, as escolas que não estavam funcionando, como que garantiram a comida para essas crianças, para essas famílias, que é isso, as mães, as empregadas, né, trabalhadoras do lar, como que fizeram, tinham que sair para trabalhar, como que garantia a comida das crianças, né, ou os seus. Então, são questões, assim, que
que diariamente, né, todas nós, e aí mais específico, as chefes de família, né, que são a sua maioria mulheres negras, como que elas se articularam e se organizaram para poder, de fato, garantir, né, que tem a mesa, na sua mesa, comida, né? Então, são pontos, assim, que tudo tem tudo está tudo interligado, né? Então, como, né, para mim falar de PNAE, para mim falar de PA, eu preciso falar da base, da ponta, né, de quem produz e de quem consome, né? Muito importante todos os pontos que você traz, Luana. E temos um comentário aqui da Heloísa, do YouTube, que ela diz: é muito bom vê-la disseminando saberes sobre este assunto e ressaltar suas origens e defender de como é importante uma alimentação saudável. Parabéns. E dentro dessas soluções coletivas que você já disse, também temos uma pergunta da Ananda, que ela nos questiona: você consegue nos contar um pouco mais sobre os restaurantes populares e as cozinhas solidárias, incluindo sobre as pessoas que frequentam mais esses espaços? Sim. A gente, no Brasil, né, a gente tem alguns lugares que tem restaurantes populares, porque também, às vezes, a mídia faz um papel de fazer que a gente tenha preconceito desses espaços, desses lugares. Eu visitei recentemente aqui em Joinville, em Santa Catarina, um dos restaurantes populares que ele é referência, né, no Brasil. Uma alimentação extremamente gostosa, às vezes, porque aí tem todo um processo, né, dos nutricionistas, das nutricionistas, é todo um processo. A gente fala aqui muito, eu acho que pelo Brasil todo, que os restaurantes populares são espaços, né, são instrumentos que elas são intersetoriais, que a gente chama, né? Porque tá tudo muito interligado. E os restaurantes populares, gente, qualquer pessoa desse país, desse universo, pode acessar e deve acessar. Não é essa de que restaurante popular é R$1, R$2 a comida e só vai pobre. Não, gente. É uma alimentação de extrema qualidade. Todo mundo tem acesso, qualquer pessoa do mundo, do Brasil, que esteja cadastrado, né, aí mais específico no SUS, que também tem essa questão também de alguns lugares, né, como que tem que estar cadastrado, né, num sistema do município, do estado, enfim, para poder usufruir isso, mas aí tem isso, quem está cadastrado tem um valor específico, quem não está cadastrado, né, tem um outro valor. Então, assim, esses restaurantes populares, a gente está numa luta aqui em Florianópolis mais específica para garantir de fato que Florianópolis não tem restaurante popular. E a gente viu aí com esse aumento da fome, né? Os moradores em situação de rua, né? Como que estão se sobrevivendo, né? E não só aqui em Florianópolis, mas em todos os países, todos os lugares do Brasil mais específico, né? Que é onde a gente está falando. E esses lugares são instrumentos de extrema importância que garantem o direito humano à alimentação adequada e garante a soberania e a segurança alimentar e nutricional. Então, quem nunca foi num restaurante popular, fica aqui o convite para ir conhecer, né, da sua cidade, do seu estado, porque é de extrema importância e relevância compreender, de fato, esse instrumento, né, que em muitos lugares tem políticas públicas também específicas para isso, mas a gente vê também que é um acesso, às vezes, muito limitado e que aqui também, enquanto um instrumento, né, a gente vê aí também muito essa questão das políticas públicas também. Então, para mim falar de SAM, de restaurante popular, eu preciso falar da Kaizen, né? Aí quem é da SAM aí, da nutrição mais específico, né? Na universidade também tem muito isso, talvez eu acho que né, os profs chamam também, né? Do CISAM, né, do Sistema de Segurança Alimentar Nacional, para você compreender que um precisa do outro para poder funcionar. É a gestão dos municípios, a gestão dos prefeitos. Então, isso está tudo interligado, porque a partir do momento em que você também visa mais o lucro, porque tem essas questões também, né, e você vai entregar uma comida de qualquer, não tendo esse cuidado, né, de que comida é essa que você está oferecendo, isso também acaba atrapalhando muito e aí vira só mais um lugar que vende comida barata e que aí tem todo esse estigma, né, de que restaurante popular é para pobre. Não, gente, não é para pobre. Qualquer pessoa tem o direito de ir se alimentar num restaurante popular, né? As cozinhas comunitárias também tem vários lugares aí que se organizam, se articulam. Normalmente estão dentro de comunidades, né, que também fazem essa distribuição, né? Mas, assim,
Restaurantes populares, por favor, busquem, leiam, tem muita pesquisa sobre, mas, assim, de fato, tenham essa experiência, essa vivência de ir um dia fazer uma refeição. Tem restaurantes populares que servem café da manhã, almoço e janta, e depende também muito de como está a situação desses RPs, né, nesses lugares, assim. Mas é um instrumento muito importante, um instrumento político de garantia de sã e de direito a uma alimentação adequada, de extrema importância, que todo mundo precisa lutar para poder garantir que todos os estados e todos os municípios tenham um restaurante popular, porque isso também implica nas leis orçamentárias do município, do estado, e aí a gente precisa também fazer com que os gestores, né, dos municípios e do estado também sejam comprometidos para a garantia desse direito, né? Muito bom, Ana. E acho muito importante quando você traz esse aspecto dos preconceitos que existem, né? Perto da minha casa tem uma cozinha solidária do MTST e eu enxergo como um espaço muito rico, assim, de construção coletiva mesmo. Então, para além da comida, tem todo o envolvimento com a comunidade, de conversas, de construção de hortas comunitárias. Também temos espaços que são levados profissionais da saúde para conversar. Esses dias mesmo houve uma conversa com mães gestantes, né? Então, é todo um espaço mesmo de construção que é muito rico. E eu acho também muito importante quando você traz as pautas das políticas, né? Porque há recortes nas políticas que são muito importantes para a nossa população. Então, para a população quilombola mesmo, indígena no PNAE, há um recurso maior destinado para essa população justamente por necessidades especiais, e muitos municípios ignoram isso, ou, enfim, não olham esse aspecto, né? Eu viajei para a Bahia há pouco tempo também, e no município que eu estava presente, era totalmente ignorada essa questão quilombola, assim. Era um espaço muito rico de agricultura familiar, e aí é justamente o que a gente vê, né? Há todo um desmonte da política. Então, por mais que existia uma comunidade de agricultura familiar ali ao redor, muito forte, eles não faziam a ligação com o PAA. Então, enfim, toda uma oportunidade ali de articular e de criar um movimento ali pela alimentação, né? Pensando também no aspecto da produção e do consumo, enfim, né? Foi ignorado e propositalmente. E aí eu acho que é muito importante também quando você traz essa questão do direito à alimentação, né? Da gente resgatar isso, porque quando a gente fala do direito à alimentação, a gente também fala de um direito que é nos negado há muito tempo, que é o direito à terra, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso também. Bacana. Então, Melissa, um ponto que você traz, e aqui eu sempre vou escurecer as minhas falas, porque é o seguinte, quando a gente fala de agricultura familiar no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho, e aí nesse último ponto que você trouxe, a gente precisa falar de reforma agrária, né? Quem tem acesso à terra hoje para poder plantar, né? Para ter o seu lote, sua roça. Outro ponto importantíssimo que você traz é isso, essa separação desse sistema capitalista que faz isso. Desde quem disse que quilombola não é agricultor familiar? Não produz alimento? Agricultura familiar no Brasil, eu falo aqui da região sul. Também vendem uma questão de que na região sul não tem população negra. Tem, gente. Tem, só que é isso. O racismo faz isso diariamente com a gente. Nos invisibiliza, nos silencia. E tem todas essas questões também, assim. É só a gente voltar um pouquinho na história e ver, né? Quantos colonos chegam no Brasil? Eles vêm como? Convidados? Não vêm plantar, a gente tem. Os escravizados, como que foi os escravos quando vieram para cá? Então, no Brasil, a gente tem que partir desse ponto. Foi nos negado durante muitos anos. E eles têm uma dívida histórica com a gente gigantesca. A gente precisa falar de reforma agrária nesse país. E a gente sabe os conflitos agrários que tem diariamente, né? Quando a gente fala em conflito agrário, é isso, agronegócio, né? Em peso, e aí afeta diretamente as comunidades quilombolas, os ribeirinhas, a gente vai falar todos os povos comunidades tradicionais em geral. E aí um ponto importante que você trouxe é isso, como que eles acessam aos editais do PNAE e do PAA? Como que funciona isso, né? Tem um técnico, um assessor ali para estar auxiliando, assessorando? Muitas vezes não tem, porque também tem isso. Como que eu acesso essa comunidade? Então, a gente vê diariamente como que o racismo faz isso diariamente, né?
nos negando o tempo todo. Tem uma organização, um movimento que é o Catrapoa, que se organizou muito rapidamente e com o Ministério Público do Amazonas, em que eles se organizaram, os povos comunidades tradicionais, os quilombolas, os indígenas, para principalmente pontuar essa questão de, mas a gente também quer acessar o PNAE porque a gente tem, né, uma rúbrica, vamos dizer assim, né, tá lá no edital que, né, nós temos acesso. E aí tudo que eles fazem para essas pessoas não acessarem, né? E se a gente for ver também quem são essas pessoas, normalmente são pessoas negras, né? As pessoas que diariamente, historicamente, sofrem com esse racismo que o Brasil, né, a base do Brasil é racista, a gente vê diariamente, mas é sempre importante estar escurecendo e denunciando esse tipo de ataque diariamente, né, que acontece com a gente. E outro ponto importante também, Melissa, que é de extrema relevância também dar essa ênfase, é assim, a produção, a agricultura familiar no Brasil tem uma cara, né? E aí eu pergunto, outra questão também importante, nem todo quilombola produz e nem, a gente também tem as comunidades negras rurais, que também produzem, né? Mas não se consideram quilombola, né? Então a gente tem aí organizações como o CONAC e outras organizações que também articulam, né, com as comunidades negras rurais e os quilombolas, né? E também é esse ponto. Como que acessa, né, esses programas? Então a gente vê isso, e é um ponto-chave que você falou, que é isso que desmonta todo esse sistema, né, o sistema capitalista todo que é. Essa questão toda, a gente precisa falar de reforma agrária, gente. A gente precisa taxar as grandes fortunas. A gente precisa parar de acreditar que é isso. O Brasil é uma extensão gigantesca. A gente tem aí biomas que diariamente estão sendo atacados. A gente está vendo aí diariamente, né? Os ataques, as queimadas, né? Estão vendendo os nossos biomas aí como se fosse, né? É isso. Vende para plantar pasto, para botar gado, né? Planta soja, para exportar soja. E aí, como isso, gente? Um país que 19 milhões de pessoas passam fome, a gente tem essa possibilidade de produzir agricultura, alimentos. A gente tem a MST, que produz alimentos agroecológicos há muito tempo e que foi muito tempo criminalizado, né? E como que a gente, né, faz para reverter esse sistema todo, né? E que isso implica diariamente. A gente vê também as quebradeiras de Cupuaçu, que tem que passar uma cerca para poder recolher o seu. O que acontece? Muitas vezes são mortas pelos fazendeiros e isso não chega para a gente. Isso a mídia não conta isso para a gente. Todo dia morre uma, porque ela está indo lá garantir o seu sustento, garantir a sua renda, e os conflitos agrários é isso, é onde mais, né, morre, são assassinados, né, pessoas, né, e se a gente for ver quem são essas pessoas, a sua maioria são pretas, e que estão indo ali para poder garantir o seu alimento, né, o seu alimento para sua família, enfim. E de que tudo isso também interfere muito na geração de renda, né? Então, eles produzem, né, tem toda uma ligação, mas também tem uma geração de renda ali, tem um retorno, né? É o pão de cada dia deles, também é para eles, mas eles também geram uma renda para poder comprar mais mudas, mais sementes, enfim. Então, falar sobre isso, assim, tem que ter sempre em mente que é macro a questão toda, né? Obrigada, Luana. E dentro disso que você falou, temos um comentário da Tarsila, né, que ela fala sobre os restaurantes populares movimentarem uma economia muito importante, que é a da agricultura familiar, né? Também temos um outro comentário da Mônica, que diz que os idosos frequentam muitos restaurantes do programa Bom Prato no estado de São Paulo, assim como os motoboys, e isso é um fator muito importante para a SAN, né, Segurança Alimentar e Nutricional. Aí eu vou tentar, né, pegar um pouquinho para tentar falar da Mônica. Mas eu lembro que no ano passado você participou do nosso DNA, né? Acho que essa semana faz um ano exato. E aí, naquele momento, você já falava um pouco sobre a questão da informalidade, um pouco da questão da insegurança alimentar e da população negra. Confesso que naquele período, eu e a Mel, a gente ainda estava um pouco
engateando num projeto de pesquisa sobre as demandas alimentares dos entregadores de aplicativo, né? E que é um movimento que veio muito forte durante a pandemia. A indústria 4.0 já tem um tempo, né? E essa informalidade já tem um tempo. Mas durante a pandemia, no Brasil, foi o espaço perfeito para que essa informalidade crescesse. E é aí que eles também se organizaram para começar a pautar mesmo as demandas alimentares. Então, a gente tem o Galo, dos entregadores antifascistas, mas não só ele, o Treta no Trampo, que eles começaram a trazer muito isso, e o ano passado teve muito essas falas sobre a questão de falas como o que é andar, né, com, às vezes, uma comida de R$ 400 e com fome. Eu lembro, assim, tem uma fala da nossa pesquisa que é muito forte, pelo menos para a gente, que era, minha alimentação é cigarro. Tipo, eu passo o dia fumando cigarro para matar a fome. E durante a pandemia, para eles também era uma preocupação muito grande, de, tipo, como que eu vou comer em casa e passar para quem tá preso em casa, mas eu tenho que sair para trabalhar, e eles não têm condição de comer na rua. Nada disso. Então, naquele período que você falava, já era um tema forte, e aí passou-se um ano, a questão ficou muito, e mesmo com diversas paralisações, eles ainda passam por muitas dificuldades. E aí o Brasil, a gente infelizmente não vê, né, melhora, só esse aumento da informalidade tão grande, que agora com o ponto, né, do aumento da gasolina, do aumento do gás, do aumento de tudo, eles estão, muitas vezes, acabam desistindo de trabalhar nessa área, que é o que a gente fala que é o desemprego dos desempregados, né? Eles já não tinham emprego e agora não tem condição de exercitar nem esse. Então, enfim, queria te ouvir também falar um pouco disso, porque é um ponto que a gente sabe que a população negra que é mais atingida nesses empregos, e aí também durante essas paralisações, rolou diversas paralisações por motivos de racismo, né? Que muitas vezes eles vão fazer essa entrega, já é uma situação um pouco constrangedora, muitas vezes eles vão fazer a entrega e eles são destratados, né? Infelizmente, a gente tem uma classe média no Brasil que tem um espírito escravagista até hoje e muitas vezes humilham esses entregadores. Então, a gente viu diversas paralisações deles falando, né, sobre a questão racial, sem contar agora a gente está vendo um momento de paralisações também nas cidades do interior, mas eles sempre estão tentando trazer a questão de que muitas vezes eles sofrem acidentes e não dá em nada, e a gente sabe que tem um ponto da questão racial nisso tudo. Então, enfim, acabei falando demais, mas queria te ouvir falar um pouco disso. Sim. Não, Beatriz, mas é isso, falar sobre isso são tantas coisas, gente, que vem. E aí, 2 pontos aqui que eu queria trazer, que dialoga muito com isso que você traz, assim, pensar a fome enquanto uma questão social e coletiva, assim, sabe? E aí a gente pode aqui trazer livros e autores como José de Castro, né? Que traz, né, outras, a geografia da fome, para a gente entender um pouco, né? Isso, ele fez esse livro de 1946, gente, imagina, né? Que ele faz essa análise, né, do Brasil, dessa experiência de distribuição, né, da fome, né, dos conjuntos regionais, também mapeia as diferentes formas de fome. E aí traz esse ponto que Beatriz trouxe, que é isso, pensar a fome de 2 formas, né? Pensar a fome enquanto crise, né? E pensar a fome também na estrutural, né? E aí a gente vê que é isso, muitos dos entregadores, aí tem também várias questões, né, conceitos da uberização da comida, né, que também traz esses outros pontos, que é isso, muitos deles não tem nem comida, gente, é isso, tá entregando uma comida de R$ 400, são super maltratados, são humilhados, né, a gente vê aí essa escravização também por parte dos aplicativos, né, de que às vezes não garante, nem esses lugares, esses espaços garantem um lanche dessas pessoas que trabalham horrores para ganhar uma miséria, né? É só uma manutenção e uma atualização diariamente do racismo e dessa estrutura escravagista, colonial, racista e todos os preconceitos e os ismos que possam existir, né? O Brasil carrega isso e a gente pode ver muito bem de como que isso acontece, né? Em que lugares a gente os espaços de poder de decisão, quem assina, né, as canetas, né, quem assina
Então, a gente vê aí já trago aqui um ponto, a gente está aí, tem eleição ano que vem, como que a gente vai se organizar e se mobilizar para poder mudar esse cenário? A gente pode não mudar agora, mas a gente está aí correndo, né, lutando para poder mudar um mínimo, para a gente poder botar pessoas de fato que sejam comprometidas com a causa, com a população, com as suas representações, né? Então, a gente viu um movimento muito grande, né, dos entregadores e mobilizou isso nacionalmente e internacionalmente, né? A gente tem aí referências como a Beatriz trouxe, Galo, entre todos os santos, né? Denunciando, né, essas violações desses direitos, né, esses maus tratos, assim, essas pessoas se sentem numa audácia de desrespeitar e de ser mau caráter com uma outra pessoa. A pessoa tá ali te entregando uma comida, gente. E é isso, eles nem perguntam se tá tudo bem, né? Então é toda uma relação também que é isso, é uma relação de mercadoria, né? O Davi Copenhague, Yanomami, fala muito isso, né? O povo da mercadoria, o povo branco. Então, que tem essa relação que é isso, é tudo mercadoria. Não tem uma outra relação mais profunda com isso, né? Então, pensar a fome nessas duas, enquanto crise, né? Nessa ideia de fome que ficou durante muito tempo e agora na pandemia ela só extravasa, né? Que é isso, né? Ela passa o nosso imaginário, assim, né? A fome causada, né, por essa crise. E quando a gente fala em crise, a gente pode falar que teve, voltando um pouco na história, né? A gente teve aí a guerra mundial, que acontece também, que interfere na alimentação, as crises todas aí, as diversidades da natureza, que às vezes também acontece isso, né? A gente está aí com mudança climática, com aquecimento global, o que isso interfere? Tem tudo a ver, gente. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar. E aí, como que faz com esse contexto todo de crise ambiental, né? Como que eu vou falar de justiça social nessa perspectiva se tem uma desigualdade gigantesca e que sempre, ultimamente, vem se agravando ainda mais, né? Então, são situações extremas, assim, que no Brasil a fome durante muito tempo foi tratada assim, como e aí hoje, quando bate na porta de pessoas que achavam que não passavam fome, eu falei, Carolina Maria de Jesus já fala, né? Só quem passou fome, né, vai entender. Aí ela tem vários pontos, né, que é isso a fome tem cor, a fome é amarela. O Brasil precisa ser gerido por uma pessoa que passou fome, né? Então, são isso. Lélia Gonzalez também já denunciava há muito tempo, né? Principalmente esses outros pontos que diretamente também traz essa questão toda alimentar, né? Então é isso, a fome ela é parte dessa estrutura dessa sociedade, né? E ela foi normalizada durante muito tempo. E como, né? E ela normalizou e as desigualdades desse acesso, né? Desse acesso à alimentação, assim. E aí e ela também tem muito essa questão, né? De como que nesse contexto a gente fala como que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, de desemprego, né? Como que vai ter acesso a essa alimentação, gente? Como isso, né? E nesse governo que está aí, que a gente está vendo que a cada dia, assim, é uma bizarrice atrás da outra, assim, né? Como que a gente, de fato, vai garantir? E, assim, a fome não é essa questão de... isso também é um ponto importante de solidariedade. Não é solidariedade a palavra que eu quis dizer, mas, tipo assim, vou dar um alimento ali porque... Não, gente, não é sobre isso. A sociedade civil está toda organizada, garantindo a agricultura familiar produziu muito alimentos, teve muitas ações aí, né, de MST, entre outros, MPA, também movimentos de pequenos agricultores distribuindo alimentação para geral, né? E a gente vê também um grande aumento, né, dos atacadões, dos atacadistas, né, o lobby, né, desses sistemas alimentares todos que afeta diretamente, que está tudo interligado, de como que isso afeta. Por que eu não vou priorizar, fortalecer e fomentar a agricultura familiar no meu país, se a gente tem todas as condições possíveis de terra, água, né? Que também é um ponto aí que logo também, né? A gente está vendo aí crise da água, crise hídrica, de como que isso afeta também, porque para mim ter comida, plantar comida, precisa de água. Como que, né? Temos aí alguns lugares privatizando esses espaços. Então, é isso, assim, é sobre isso. É um sistema capitalista que esgota tudo
para a gente ficar dependendo. E é isso. Aí me vendem uma comida envenenada, eu preciso de um remédio, a indústria farmacêutica. Então, são muitas questões. São muitas questões e, assim, é de urgência e emergência a gente discutir tudo isso, assim, e sair e ir para ação, de fato. O que eu posso fazer? O que a gente vai fazer? Então, essa importância também de debates e discussões, assim, dentro das universidades, né? Dos lugares de pesquisa, a extensão, a pesquisa em si. A gente precisa produzir mais pesquisas que falem sobre isso, dados, né? A gente está sofrendo aí constante ataque da ciência. Então, a gente precisa, de fato, chegar também, fazer com que isso chegue também até a população que não tem acesso, muitas vezes, de que isso é um direito humano, a alimentação, o alimento, a água, a educação, a moradia, são todos acessos nossos que estão na nossa Constituição e que está sendo violado, e que está sendo normalizado ter esses direitos violados. E isso não pode. Não pode. A gente não pode mais permitir que uma pessoa morra de fome. Né? A gente não pode mais permitir que uma pessoa tenha que escolher entre pagar uma luz e comprar um arroz. Isso é inadmissível, isso é desumano, gente. E aí, mais um ponto. Quem são essas pessoas que mais sofrem, que mais morrem? Acho que você trouxe um gancho importante. Assim, muito quando a gente fala sobre a questão da insegurança alimentar, as pessoas pensam diretamente na questão do alimento. Existe todo... E é isso, né? Você falou do que come, né? Que eu acho que tem uma discussão e muitas vezes se faz válida, mas eu acho que quando a gente aprofunda, a gente acaba entendendo que não seria melhor falar só fome? Mas, assim, quando a gente fala só fome, acho que às vezes a gente acaba reduzindo o grupo, porque a gente está falando só de quem está passando fome naquele momento, não tem o que comer agora. Mas a gente sabe que não é isso. A gente tem uma população muito grande que não está passando fome nesse exato momento, mas vai estar passando amanhã porque ele não sabe o que ele vai comer amanhã. Ou ele não sabe o que vai comer mais tarde, né? Que está o tempo todo buscando isso. E não só nessa questão da insegurança alimentar, a gente tem a questão da água, né? Muitas pessoas não têm o direito à água. E aí é um ponto que queria que você falasse um pouco mais, porque eu lembro que nessa live que eu ouvi sua, né, você comentou um pouco sobre o que aconteceu no Nordeste o ano passado, né? Toda aquela questão do petróleo nas águas do Nordeste. A gente sabe da importância da Amazônia, que a Amazônia tem pra gente. E aí estamos vendo desde... Claro que antes já havia um desmatamento da Amazônia muito grande, a gente não sabe que não começou agora, mas está se aprofundando de uma forma muito rápida agora. E a gente sabe que isso tem efeito tanto no processo da água, né, de como tudo isso vai gerar nos outros biomas, como vai gerar nas outras partes do país, porque está tudo ligado. A gente está vendo um pouco como essas mudanças climáticas já estão acontecendo, mas principalmente essa questão que a privatização já está se tornando algo mais presente, né? Antes a gente ficava, não, mas alguém vai vender água? Não, a água é a única coisa que a gente tem de graça, mas a gente já está vendo que não, a gente não sabe até quando. E a gente sabe que até para ter acesso a uma de mínima qualidade, a gente já está tendo que pagar. E às vezes é algo que atinge, né, principalmente a nossa população negra. Então, queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, porque, enfim, é algo que eu sinto muita falta quando a gente fala de insegurança alimentar. Sim, Beatriz. É importante falar isso nesse contexto que a gente está, de crise hídrica, né, de falta de água, porque a gente também aí, quem é a população que tem um saneamento, né, adequado, né? Que também é um direito humano e não tem, né? Então, para mim plantar, para mim ter comida, eu preciso de água, né? A gente viu aí o crime ambiental bizarro que aconteceu, né? No Nordeste, que foi a questão toda do óleo. A gente vê diariamente também o crime ambiental, racismos ambientais, né? Que vem acontecendo nos biomas. A Amazônia tomou uma grande proporção. Mas, gente, o que está acontecendo no Cerrado? O que está acontecendo no Pampa, na Mata Atlântica? E isso também interfere não, né? Tá tudo ligado. A gente tá vendo aí um boom de construtoras vindo para o Brasil. Um boom de prédio, é isso. Baixa a mata e levanta prédio. Então, o que isso implica? As privatizações aí de espaços, né, que distribuem a água, né? A gente tem aí no Nordeste mais específico, né? No governo Lula,
que teve o projeto das cisternas, né? De como que isso também fez com que mudasse a vida de muitas pessoas, né? Então, falar sobre isso é isso. Diariamente, a nossa biodiversidade vem sendo atacada, seja por queimadas, né? Seja, olha o que está acontecendo em São Paulo, nuvem de poeira, gente, tempestade de areia, de poeira, o que é isso? E isso está tudo implicado diretamente no que o agronegócio faz, né? É isso. Baixa tudo, planta pasto, destrói com todo o solo, que o solo demora um tempo para se regenerar, não é assim do dia para a noite, né? A nossa geração não vai ver esse solo regenerado. Talvez nem os nossos filhos, né, vão ver isso, porque isso demora, é um ciclo. Então, a gente esse sistema capitalista está esgotando todas as nossas reservas e biomas que preservam isso, né? O Cerrado tem um filme no Netflix que é o Sertão Velho Cerrado, se eu não me engano, Sertão Velho, Sertão, que conta muito a história do Cerrado, que vem acontecendo há muito tempo, de como o agronegócio também tem desmantelado tudo, assim, né? Tem toda a questão da geografia e da geologia daquele bioma que segura aquela água. Então, a gente vem vendo aí de como que isso implica diretamente, né? Então, é isso. O óleo nas praias mata os peixes, né? E aí influencia também na garantia do sustento dos pescadores, dos ribeirinhas. Então, isso está tudo interligado, né? A gente chama isso mais específico também dos crimes ambientais, desastres ambientais, mas especificamente em determinada região do país são os racismos ambientais, né? Aí as questões agrárias, os conflitos agrários, né? Seja nas águas, na floresta, no campo e na cidade, né? A gente vê muito isso, desses conflitos geradores de morte, né? Que muitas vezes pessoas são assassinadas, não é à toa que o Brasil está aí na lista na frente, que é o país que mais mata os defensores de direitos humanos na sua ampla, né, dimensão. Então, de como que tudo isso implica na questão alimentar, tipo, comida, todo mundo precisa comer, mas que é isso, a gente vive num país em que nos últimos tempos um boom de agrotóxicos foi liberado, agrotóxicos que nem existem em outros países, né? Aqui em Florianópolis a gente tem uma lei, que é a Florianópolis Zona Livre de Agrotóxico, que está em vigor, e aí isso também é importante a gente estar sempre atento, lendo, buscando informação, dialogando, porque às vezes muitos projetos de leis passam, mas de fato é muito complexo e dificulta muito, é desafiador você de fato ver uma política pública tendo efetividade, né? Então a gente tem aí Floripa Zona Livre de Agrotóxico, ok. Agrotóxico também é aquele veneninho que colocam na calçada para matar aquilo ali também é agrotóxico, o Roundup, que é mais famoso, né? Então, isso tudo também precisa ser falado. A gente precisa ser aí, eu defendo muito e desejo muito que o Brasil seja livre de agrotóxicos, que a gente possa plantar comida para todo mundo, a gente tem esse potencial. A agroecologia, né, é um dos caminhos, é o caminho que vai salvar. A agroecologia, e é aqui um ponto importante também, a agroecologia já é um sistema em que os povos comunidades tradicionais há muitos anos faziam. Os indígenas já trabalhavam dessa maneira, né? Desse cuidado com os alimentos, com a terra. Os quilombolas também se organizavam, se articulavam através disso, né? Então já são práticas ancestrais nossas e que hoje aí vai para dentro da universidade, cria-se esse conceito, né? E aí, mas é importante também dar luz a isso, assim. É uma prática que há muitos anos, há muitos séculos, os povos, comunidades tradicionais que já estavam nesse país fazem, né, e garantem. Então, a agroecologia, ela é o que vai salvar o povo todo, assim, da fome, né? Ela tem esse potencial gigantesco aí de produzir vários alimentos em um espaço pequeno, né? Mas é isso. Que espaço é esse? Quem tem acesso a esse espaço? Então, de fato, são essas questões assim que a gente tem que estar sempre pontuando, né? Ó, Dona Carmen voltou. Ai, gente, desculpa, aqui estava uma guerra. Sem problemas, Carmen. Estamos aqui conversando com a Luana, mas Tá já bom, meu vamos amor. passar a palavra para você também, certo? Vamos
olhar aqui os comentários do YouTube também, né? A Ananda reforça e diz que foi justamente a constatação dessa vulnerabilidade extrema da precarização dos empregos na pandemia, com essa força extrema no Brasil, que motivou o coletivo a escolher esse tema, que dá à luz às pessoas esquecidas, mas tão absurdamente necessárias, que mantém as superestruturas do país funcionais. E também tem uma pergunta já aqui do coletivo, né, que questiona: já é possível falarmos sobre estratégias conduzidas por mulheres chefes de família para combater a crise alimentar da atualidade, que está extremamente grave? Se sim, quais? Pode falar, Luana. Pode responder a última. Dani. Não, tem muito, gente. Tem muitas organizações, principalmente as mulheres que estão dentro das periferias, né, das comunidades, que se organizam há muito tempo, mas também tem essa questão de que não tem muita visibilidade. E o ponto importante, né? Eu acho que a gente também precisa parar de normalizar de que a população preta é isso. Não, gente, é um direito nosso e é um dever do Estado, né, fazer essa reparação histórica. Então, somos a maioria da população brasileira. Tem estudos que daqui em 2030 seremos 63% da população se autodeclarando preta e parda. Então, tem muitas organizações, tem muitas iniciativas de mulheres articuladas, se organizando, garantindo, né, alimentação. Então, seja ela no campo, na cidade, né, nas águas, nas florestas, sim. Só que aí a gente precisa furar essas bolhas aí, falar com outras pessoas, né, ir para outros lugares, vivenciar outras questões, porque a gente precisa sair dessa mídia hegemônica que sempre, durante muitos anos, coloca a gente num lugar de vulnerabilidade. A gente é um povo que tem a nossa ancestralidade, né? A gente tem aí, a gente foi um povo que foi sequestrado, gente. A gente foi sequestrado, né? Reis, rainhas, fomos sequestrados num continente. A gente, muito do que tem visto aí, o povo preto já sabe há muitos anos, gente. Não é novidade. Só que aí isso foi um roubo de cabeças pensantes que trouxeram para esse continente e colocaram a gente nesse lugar. Então, é sobre isso. A gente tem aí técnicas milenares há séculos, né? As nossas avós, as nossas mães, as nossas bisavós, né? As curandeiras, né? Chás, né? Tem ervas. Então, é sobre isso. Então, quando colocam a gente nesse lugar, é isso. Eu não quero mais que perguntas como, tipo assim, eu quero que, gente, o que você comeu hoje? Nossa, eu comi um alimento sem veneno, eu comi salada, eu tive uma abundância de alimentação. É sobre isso, sabe? Eu quero ouvir mais sobre isso. Eu não quero mais que gente morra de fome porque teve que... Eu insisto nisso porque a gente está nesse contexto. Como que eu vou... Um gás a R$100, mais de R$100, gente. Mas, assim, respondendo a pergunta novamente, tem sim muitas mulheres e muitas organizações. A gente também precisa fazer esse movimento de buscar, de sair das nossas bolhas, né? E outras organizações que se articulam, né, para poder vivenciar mais isso também. Mas sim, tem muitas organizações de mulheres e às vezes também é isso, não se colocam nesse lugar de organização, mas há muito tempo se organizam dentro dos seus espaços, das suas comunidades, para garantir, né, esses direitos básicos nossos. Eu falei a última pergunta, mas a última pergunta não, gente. Mandem mais perguntas para a gente poder ouvir mais a Luana. Fico feliz demais, Carmen, que você conseguiu voltar. A gente estava aqui ansioso, né? Ai, será que vai rolar? Será que vai rolar? Porque é muito importante para a gente do coletivo, é muito importante para a gente da Faculdade de Saúde Pública te ter aqui. E aí eu queria que você pudesse contar um pouco para a gente da sua trajetória, enfim, pudesse apresentar um pouco para a gente agora. Bem, boa noite. Desculpa aí, pessoal, mas hoje a internet está me dando um banho, né? Começou com o computador quebrando. Bem, é o seguinte, pessoal, eu lidero o movimento, é o MSTC, o Movimento Sem Teto no Centro. Nós somos responsáveis por 5 ocupações aqui na região central, uma delas a ocupação 9 de julho, e a gente tem aí um retrofit também no antigo ocupação, antigo Hotel Cambridge, né? A nossa relação com a questão da segurança alimentar, ela, nas ocupações, ela vem remanescente desde quando nós temos o movimento fundado, né? Por quê? A nossa maior preocupação, quando a gente ocupa um espaço ocioso,
é a questão da água e da comida, né? Isso é uma questão que é inevitável, porque as famílias, quando chegam até nós, elas chegam totalmente quebradas, né? E nós temos até um slogan que a gente usa, que é o seguinte: se a pessoa paga aluguel, ela não come. E para nós é primordial que as crianças tenham acesso às 3 refeições, né? Com a pandemia, nós vimos que o problema da fome não tinha solucionado e que governantes, a própria sociedade civil tinha um olho assim vedado quanto a isso, né? Mas nós, quanto movimento, a gente descobriu que de novo só tinha pandemia mesmo, porque as mazelas continuam as mesmas, falta de direito básico, e a fome se assolou de uma certa forma tão grande com a questão da pandemia, que nós nos vimos assim na obrigação de, primeira coisa, nos resgatar nossas origens alimentares, né? Essa questão de modismo, dizer que plantas são punk, que plantas... Isso para nós já era comestíveis, a gente já comia, né? Só deixamos de ter esse hábito. Então, por exemplo, a taioba, eu sou de origem nordestina, então a taioba sempre esteve à mesa, né? Nós temos várias outras plantas que para nós sempre esteve na nossa mesa, mas na condição da conjuntura atual, a gente foi se adequando à vida do supermercado, foi se adequando a várias outras coisas mais fáceis, porque a gente é mulher que trabalha, sai, chega mais tarde, nossas famílias são assim, e a gente realmente só veio dar importância à questão do orgânico, a questão quando a gente viu que nós estamos aí com um problema seríssimo de fome. Então, a condição que nós fizemos foi implantar, primeira coisa, uma horta em pleno centro de São Paulo, que hoje essa horta tem uma finalidade de alimentar, né, as famílias, e que também produz alimentos para que a gente possa fazer uma comida saudável, sem agrotóxico, e também ensinar que nós não podemos ter mais uma condição de ter tanto lixo, e até tirar esse nome de lixo, porque no nosso próprio lixo nós temos resíduos que a gente pode reaproveitar, e desse reaproveitamento construir, né, insumos para que a gente possa adubar essa terra. No caso, é uma composteira que nós estamos usando, inclusive chamando os moradores do entorno e da própria ocupação para que eles comecem a depositar esses insumos para que a gente possa, de fato, distribuir. Estamos também fazendo com que as pessoas possam, dentro da sua casa, eles terem também o seu tempero plantado, a sua erva plantada, uma planta de chá plantada, né? Fora isso, a gente teve aí, com a pandemia, a gente descobriu, o MSTC teve uma grande preocupação, como que nossas famílias iam ficar com a questão da fome, né? Porque nossas famílias são a linha de frente, foram as primeiras a serem atingidas, são as mulheres a rimo de família, que perdeu trabalho e que teve um acréscimo, porque ela já não tinha mais, né, a condição de colocar o filho o dia inteiro na creche, e o filho já ficou dentro de casa, então já era mais alimentos que ela tinha que ter, né? Então, nós construímos aí um pacto solidário, aonde, a princípio, a gente queria alimentar só as famílias das 5 ocupações, mas a gente teve tanto empenho e as pessoas da sociedade civil ajudando, que a gente conseguiu alimentar 60 mil famílias em São Grande, o que é de comunidades, e ver o quanto essas comunidades estavam invisíveis e vulneráveis, e são vulneráveis. Também tive a oportunidade de fazer troca, conheci vários outros coletivos que também têm uma questão com a segurança alimentar, que, inclusive, estão fazendo reflorestamento, né? Aqui no Leste, conheci várias
várias pessoas, vários coletivos que também estão com essa preocupação. E nós desenvolvemos também uma campanha que chama Lute Como Quem Cuida, que é para formatar cozinhas solidárias. E na ocupação 9 de julho, a gente tem uma cozinha onde a gente tinha um evento aos domingos. Esse evento era um almoço presencial, né? Com a pandemia, nós evitamos qualquer tipo de aglomeração. Então, o projeto Lute Como Quem Cuida condizia da seguinte forma: a pessoa compra uma quentinha e a cada compra de uma, ela alimenta duas nessas comunidades vulneráveis. Nós estamos até hoje, todo domingo, a gente produz 300 marmitex. A gente prefere fazer um almoço na comunidade, porque a família, né, com a pandemia, nós tivemos a questão das pessoas não se comunicarem mais, não se verem mais. Então, a gente promove um almoço nessas comunidades vulneráveis, né? E também a gente está condicionando essas comunidades vulneráveis, nós estamos dando suporte para que eles abram cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, que façam a mesma coisa, não com o mesmo ritmo, mas que, pelo menos, tem essa questão da alimentação, uma alimentação saudável no seu dia a dia, né? Com isso, a gente pretende fazer uma troca, que a gente chama de tecnologia social. Nós queremos saber devolver tudo aquilo que nós aprendemos. A gente tem uma atuação em rede, com vários coletivos nos ajudando, coletivo de cultura, as academias, né? Por quê? Porque a gente quer fazer também, dar oportunidade dessas comunidades vulneráveis ter esse mesmo procedimento que a gente tem, essa atuação em rede. Então, hoje, a ocupação 9 de julho é uma ocupação que trabalha com uma rede bastante atuante, né? Essa rede, cada um tem uma responsabilidade, e eu falo que a gastronomia, para nós, é uma quebra de paradigma também, porque, através da gastronomia, nós estamos aí implementando 3 projetos. Um é o Maravilhas da Terra, que é só alimentos sem glúten, e estão efetivados por mulheres da própria ocupação, né? Nós temos aí o projeto Lute Como Quem Cuida, que efetivamente é da Cozinha 9 de Julho, e nós temos aí um projeto de panificação, que também é para idoso, para adolescente, né? Que é para poder as pessoas também fazer da gastronomia sua autossustentação. Com a pandemia, muitos perderam o emprego, principalmente as mulheres, então, através desses projetos, elas estão se sustentando. Então, essa é a experiência que a gente tem. Nós não queremos parar, porque a gente a gente saiu dessa nossa inércia do moderno e a gente viu que são os costumes, né, ancestrais de uma boa alimentação, de plantar o seu alimento, né, de cultivar, que a gente está retomando. E também fazendo com que a juventude, os jovens, as crianças, eles também sintam que mexer na terra é uma dádiva e que a gente tem que conservar a terra, né? Porque se a gente perder tudo isso, daqui a alguns anos a gente não sabe o que vai acontecer, ainda mais com as crises híbridas, a crise de alimentação que assola, né, o Brasil. Vamos falar do Brasil, que assola o Brasil, é muito grave. É muito importante e bom escutar você falar muito sobre esse movimento e falar do centro da cidade, né, do centro de São Paulo, que é uma cidade que, por tradição, sempre vai contra tudo isso, né? A cidade de São Paulo sempre muito focada no lucro e muitas vezes na própria destruição desses costumes. E aí eu queria escutar um pouco de ti, como é estar no centro, né? No centro dessa cidade, e conseguir um movimento tão bonito e tão forte de recuperar tudo isso, recuperar esses costumes e ver tanta gente bonita engajando nisso. Então, enfim, né, esse movimento contrário que vocês conseguem fazer de uma forma tão forte no centro de São Paulo. Passo é a recuperação desses imóveis abandonados, né? Quando a gente toma a decisão de ocupar, a gente ocupa pelo tempo do abandono, e esses imóveis estão completamente lotados de lixo,
lotados de dejetos, né? E a primeira providência que a gente faz é com que eles sejam, de fato, limpos e que eles possam ser uma moradia digna para as famílias que estão na necessidade, né? Logo em seguida, a gente vai aplicando, né, vai aplicando várias formas, né? Principalmente a gente trabalha com comissões. A primeira comissão mais importante para nós é a comissão da cozinha. A gente logo condiciona uma cozinha, que é para poder, a gente tem, assim, a gente como lida, como aqui na região central de São Paulo, é muito comum os cortiços, né? Que são aqueles quartos bem pequenos, que famílias coabitam com várias pessoas dentro. A criança não tem um lar, não tem uma sala para estudar, a criança não tem assim, a individualidade dela, né? E nem tampouco os pais, e também que vivem muita gente. Então, a primeira providência que a gente faz ao ocupar é acabar com essa coabitação e que as famílias possam ter sua divisão, uma casa mesmo digna, né? Então, é isso que a gente faz. Logo em seguida, a gente vai aplicando várias outras coisas. Essa ideia de horta já veio lá desde o Cambridge. A gente fazia uma horta na laje, né? Em cima da laje, no último andar. Depois, a gente, na 9 de julho, como é muito espaçoso, lá tinha uma área que estava coberta de concreto, de entulhos, né? De vários anos do abandono. Nós fizemos foi limpar, trazer terra, e hoje a gente está com uma horta aí produzindo no centro de São Paulo. Todo mundo que vai fica assim, encanta, né? Fica assim, como é que vocês conseguem? A gente está levando isso para os próprios prédios do nosso lado. O que é que nós fizemos? Nós chamamos os síndicos e dissemos, olha, vem aqui a nossa horta, é possível, sim, que vocês aproveitem o espaço. Aproveitem, vamos aproveitar, a gente tem que ter essa coisa de que a alimentação, ela é tudo, ela é um direito fundamental, um direito básico que está sendo, que está como exceção. Nós temos governantes que não têm essa preocupação, né? E somos nós. A questão do agrotóxico, para nós, é uma agressão muito grande. E a gente tem que tirar essas crianças, essas famílias, que muitas vezes, por ter sua ocupação, ter que sair, essa correria do dia a dia, de estar comendo esses salgadinhos, de estar comendo coisas que não tem nenhum nutriente, que só vai fazer mal mais tarde. Então, nós trabalhamos muito com a questão também do ensinamento. Nada vem de cima, né? É horizontal, que as pessoas se conscientizem e elas, a partir do seu conhecimento, elas possam produzir, né? E nessa produção que seja de autossustentação ou que seja até para o próprio coletivo. Muito obrigada, Carmen, por partilhar a sua experiência. E acho que uma coisa fundamental, assim, que você e a Luana falaram também, é que quando a gente vê, né, que o direito à alimentação está sendo rompido, já tem muitos outros direitos sendo rompidos também, né, violados. Então, a questão da moradia é realmente muito importante, muita gente pagando aluguel e passando fome. E acho interessante, assim, também, quando a Carmen traz essa questão da gente resgatar, que o nosso povo já sabia comer bem. Só que houve todo um processo que violaram, né, esse processo de colonização, que é totalmente violento, que impactou na nossa alimentação, né? Eu acho bem interessante, assim, viajei há pouco tempo para a Bahia, estava lá com a minha família, que vive em comunidade quilombola, que são agricultores familiares, e eles falaram assim para mim, Melissa, se um dia na cidade as coisas ficarem complicadas, você pode ficar tranquila que você vem para cá, você vai ter comida e você vai ter moradia. E assim, sabe, para que a gente precisa de mais para sobreviver, assim, né? E aí a gente vê o quanto na cidade esses movimentos eles são ciclos, né, que se repetem, né? Então a questão da alimentação, o direito sendo violado é o que sustenta esses trabalhadores, né, de aplicativos, por exemplo, trabalhando mais de 12 horas por dia, porque eles estão trabalhando para comer, né? E, enfim, acho que é muito importante, assim, a gente ver o quanto as coisas estão sendo interligadas, né? Sim, né? Quando nós desenvolvemos o projeto da Cozinha Lute como quem cuida, a gente tem o delivery e a gente fez questão de trabalhar com os entregadores, né? E assim, tirando eles de uma condição de ficar no meio da rua,
de não ter muitas vezes tempo nem para comer. Então, a gente procura fazer esse trabalho e ir trazendo mais gente, né? Porque você vê, da alimentação, né? A gente, de uma vendida, a gente alimenta 2 numa comunidade. Quem vai trabalhar, quem vai fazer essas entregas, são os entregadores. Então, que a gente tem que ter um respeito muito grande, porque realmente é uma condição escrava, né? Trabalhar o dia inteiro, muitos deles correndo para poder bater, ganhar um pouco mais, né? Não se alimentam, não tem muitas vezes nem um banheiro, né? Para fazer as necessidades. Então, se a gente começa a ter essa atuação em rede dentro do coletivo, a gente abrange muitos outros setores. Escutando você falar e a Luana falar, ela trouxe muita questão das pessoas que são criminalizadas ou que são mortas pelos fazendeiros e tudo. E a gente vê muito um cenário só da morte, né? Mas a gente sabe muito da criminalização, e a gente está em São Paulo sobre um governo que também não é muito, né? Tenta se diferenciar do bolsonarismo, mas a gente conhece o PSDB de antes. Enfim, eu queria saber um pouco como é para vocês estar aí, né, lutando por coisas básicas, que é casa, que é comida, e estar o tempo todo sobre esse olhar do Estado de criminalização, de encarceramento, de procurar medidas, de estar o tempo todo colocando vocês como se fossem na zona da ilegalidade. A gente vive um processo muito duro de criminalização, né? O movimento ele é taxado, é rotulado, né, de todas as formas, como invasores, e principalmente pela imprensa também, né? A imprensa, acho que no ímpeto de vender notícia, né, de ter rendimento, não uma imprensa para informar, e sim para desinformar, ela tem títulos, né? Por exemplo, sempre sai assim, sem teto, invade. Não explica que é um prédio abandonado há muitos anos, que está ali fazendo mal ao entorno, que várias pragas, né, várias doenças que estavam aí erradicadas, hoje estão aí afloradas, como a tuberculose, porque esses locais, né, a própria meningite, tem muitos insetos, né, muitas pragas. Eu acho engraçado quando sai a notícia assim, tal bairro está infectado de escorpião. Mas já olhou que o bairro está cheio de local velho, antigo, que tem muita barata, e o escorpião adora barata, né? Então, tem tudo isso, né, num contexto que vai agredindo. Quando abandona, eles agridem, né? Agridem o meio ambiente, agridem tudo, e eles só nos criminalizam. Mas a gente também tem nossa defesa, né? A gente aprendeu que para a mídia oficial tem a mídia alternativa, né, que realmente dá a notícia correta. E a gente procura combater a lei com a própria lei, porque o movimento que é organizado ele está nos espaços onde o próprio poder público está. Então, nos vários conselhos de habitação, no conselho na gestão dos parques também, a gente está, dentro dos conselhos gestores, nos conselhos de política pública para mulheres, né? Então, a gente vai também montando essa engrenagem de participar, né, da participação popular, descentralizando o poder público. Mas, infelizmente, a gente tem governantes que vê, né, o Brasil, acima de tudo, é um dos países que tem recorde triste, infelizmente, é o país que mais mata liderança, né, liderança indígena, liderança quilombola. Infelizmente, o Brasil tem esses recordes. Mas a luta está aí, e a luta é para se lutar, não é para parar, né? Pensando ainda sobre um pouco a pergunta que a gente começou o evento, né? Preta, o que você comeu hoje? E ainda nesse cenário de insegurança alimentar, eu queria ouvir um pouco das duas sugestões, talvez, para a gente pensar a partir de hoje ou a partir do ano que vem, forma de superar todo esse cenário triste que a gente parou, né? Que a gente chegou, eu sei que vocês já comentaram diversos assuntos, mas eu queria, enfim, né, pensar um pouco os projetos e planejamentos que vocês têm, enfim, caminhos que a gente possa ir superando esse espaço que a gente chegou. Então, enfim, acho que se a Carmen quiser falar primeiro, aí depois a gente escuta a Luana. Olha, eu acho que o princípio de tudo, a gente está vivendo uma crise híbrida, já uma tragédia anunciada, né? A gente está vendo aí vários desastres ambientais. O Brasil não tem um governante sério,
que protege o meio ambiente, só devasta. Eu acho que o maior cuidado que nós temos que tomar agora e o planejamento para 2022 é da gente cuidar da terra, cuidar dos nossos corpos e, acima de tudo, cuidar da terra passa pela questão da segurança alimentar, né? Essa ideia aí do preto que é que tu comeu hoje, a gente tem que realmente se aquilombar, realmente perguntar para o outro como é que está. Gente, eu estou no centro de São Paulo. Quando eu falo que eu descobri comunidades vulneráveis, sem saneamento básico, sem gente passando fome, não foi em bairros tão periféricos como se acham que sempre não foram, em bairros próximos ao bairro central. Eu tenho aqui um bairro do centro, Baixada do Glicério, próprio Campos Elíseos, pessoas em estado de vulnerabilidade, sem saneamento básico, com coabitações, a hipocrisia dos governos. Fica em casa com a pandemia, mas ninguém, quem não tinha casa e que ia perdendo, um ia morando com o outro, e aglomerando, fazendo as coabitações, né? Então, nós temos que ter mais um cuidado, ter mais escuta, e a gente tem que se acolher. Um acolhendo o outro, ter mais escuta. As mulheres foram muito atingidas com a pandemia, as mulheres que já têm por natureza o ser cuidadora, se alongaram mais, né? Tiveram horas excessivas de acolher outras pessoas, os próprios filhos que não foram para a escola. Como é que essas mulheres ficaram, né? Então, a gente tem que escutar mais, partir do princípio da escuta e cuidar da nossa terra. Cuidar da terra. Cuidem da terra. Cuidem da questão da alimentação. Vamos resgatar. Vamos sair dessa globalização, desse apelo sedutor, né? Quando a gente vê aquele frango lindo da Sadia passando na TV. Gente, vamos ver o que é que a gente come. Tudo vem pela alimentação também. Acho que Carmen trouxe, resumidamente, muito bem colocado esses pontos. E aí eu vou, né, fazer mais esse adendo, que quando Carmen traz essa questão que a gente precisa se aquilombar, lembrar de como os quilombos se organizavam, né, há tempos atrás. Então, um movimento bem organizado, bem articulado, a gente vence tudo isso que, né, está passando aí. E principalmente, né, temos aí eleições nos próximos meses, né, ano que vem. A gente, de fato, precisa ter gestores e pessoas comprometidas. A gente tem que estar muito atento aos projetos políticos desses mandatos, né? A gente vê aí muitas pesquisas e histórias de como que é também para uma mulher preta ocupar esses espaços de poder, como que é uma pessoa trans ocupar esses espaços de poder. Então, a gente precisa de representatividade dentro desses espaços, né? Para poder garantir, de fato, que as nossas especificidades enquanto população preta no Brasil, indígena, enfim, né, nas nossas pluralidades aí somos diversas, mas, né, temos as nossas questões e a gente precisa, de fato, se comprometer em, de fato, colocar gestores comprometidos com a causa. Então, a gente precisa ler mais, estudar mais sobre as políticas públicas, a gente precisa cobrar, né, desses gestores, dessa pessoa que só aparece a cada 4 anos para pedir voto, né? A gente precisa, de fato, proteger também, né, as nossas lideranças aí dos nossos bairros, que a gente sabe, como o Carmen falou, que são as mais visadas, né? Então, a gente precisa voltar e reavaliar muito esse contexto. Então, isso, no vizinho, na comunidade, né? Se organizar, se articular, né? Porque a gente sabe os vários ataques que né? Até para as próprias gestoras, né? Vereadoras, deputadas que estão dentro desses espaços, o que elas passam diariamente para poder garantir. Eu trabalho nesse meio também, eu sei mais ou menos como que é. Então, é extremamente violento, é extremamente desgastante estar nesses espaços sozinhas. Então, a gente precisa cada vez mais colocar mais mulher preta, mais gente preta dentro desses espaços de poder, aqueles que assinam, né, para, de fato, garantir, né, que as nossas demandas
né, sejam garantidas. Então, conversar com o vizinho, conversar com o pai e com a mãe, eu sei que muita gente, a política não é muito bem vista, né? A gente viu aí que muitas máscaras caíram nessas últimas eleições, mas a gente de fato sabe com o que a gente pode contar. Então, principalmente nessa perspectiva de incidência política, a gente precisa que essa juventude se mobilize, né, se organize, né, debata isso em todos os espaços, para que a gente de fato tenha essa garantia desses nossos direitos, né, que estão sendo desmontados e violados a cada dia. Então, para mim falar de comida, eu preciso falar de acesso à moradia, eu preciso falar de acesso à água, eu preciso falar de acesso à educação, eu preciso falar de acesso de várias outras coisas, que mais uma vez eu insisto em falar. Está na nossa Constituição, são direitos básicos. E a gente não pode deixar que esse Estado que está aí hoje, nessa governança, né, desmantelando tudo, em que é muito fácil meter uma PEC 95 e congelar por 20 anos, né? Como assim? Não, gente, a gente não pode, a gente tem que se rebelar, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que lutar com segurança, com máscara, com álcool gel, enfim. Mas a gente não pode deixar que esses gestores que estão aí, que estão por interesse de outras, né, outras pessoas, outras empresas, outros lobbies, né, tome conta disso tudo. Então, a gente bem organizado, né, a gente vai articulando também, aproveitar essa pandemia, né, que a gente articulou muito virtualmente, então a gente consegue chegar lá no interior da Bahia, a gente consegue chegar, né, em outros espaços. Então, é importante e de extrema relevância, insisto em dizer isso, que a gente precisa dialogar mais. Eu preciso saber o que a dona Carmen está fazendo em São Paulo, que eu posso ajudar estando aqui em Florianópolis, o que eu posso dialogar com Melício, o que eu posso dialogar com Beatriz. Então, a gente precisa urgentemente se organizar para poder garantir que nenhum de nós mais, dos nossos, morra de fome, que nenhum de nós mais morra de tiro. A gente não pode mais permitir essa necropolítica escancarada. E é isso, a mídia tem um papel fundamental, mas a mídia que informa, e não a mídia que desinforma. Então, a gente precisa, urgentemente, também buscar ajuda. Dá um Google, gente. Todo mundo hoje aí tem Instagram, tem Facebook, pergunta, comunica. E aí, mais um papel que eu disse para as meninas, insisto aqui. É nosso dever também, nosso papel enquanto estudantes, pesquisadores, que estamos dentro das universidades, sejam elas públicas, federais ou particulares, mas a gente sabe, né, que ultimamente os ataques estão vindo mais a quem está em universidades federais, a gente produzir dados, né, pesquisas, né, para poder também nos ajudar nessa incidência política aí, para a gente poder garantir de fato que nenhum de nós, dos nossos, morra por todas essas atrocidades que vem acontecendo aí. Muito obrigada, Luana e Carmen. Muito importante todos os pontos que vocês trouxeram. E a Luana acabou de comentar um pouco sobre a questão da mídia, né? E a gente tem um comentário no YouTube que foi direcionado para Carmen, que é do Roldon Moura. Ele diz: boa noite, a midiática confusão da mídia. A Carmen é muito boa na discussão, manda ver. Então a gente gostaria de ouvir, Carmen, um pouco mais sobre isso, como que acontece essa articulação com a mídia e tudo mais no movimento que você participa. Olha, hoje em dia nós temos aí o recurso das redes sociais, né? Hoje a gente pode denunciar qualquer atrocidade, a gente está ali sempre com contraponto. Mas é muito importante esse movimento social também estar associado a uma mídia que informe, né? Então, as mídias alternativas, elas são muito importantes. Então, com a mídia, com o contato direto com a mídia alternativa, nós não temos medo de abrir a porta para a mídia oficial, porque se ela conta uma mentira, automaticamente a gente está ali em cima desmentindo. Então, é muito importante. Nós estamos vivendo um Brasil que é aí de fake news, né? Então, nós estamos vivendo momentos de ver pessoas engajadas, gastando milhões de dinheiro para dar notícia falsa, né? E para deixar aí o brasileiro meio que, né, desequilibrado, porque não é informado de todas as formas. Então, para nós, a questão da mídia é muito relevante, né? E toda hora eu estou com o pessoal lá meu dizendo, ó, celular na mão, qualquer coisinha, vamos lá, vamos para cima, porque
e não se apartar da mídia, porque existem repórteres, existem pessoas da imprensa, né, que compreendem a liberdade de imprensa, né, isso é muito importante, né, mas a imprensa também tem que compreender que ela é um instrumento de informação, não um instrumento de desinformação, né, um instrumento que muitas vezes pode aí levar a consequências muito duras. Muito obrigada, Carmen. É muito importante realmente, né, a gente ficar atento a essas tecnologias também que nos favorecem nesse sentido, né? E agora, para a Loana, a gente tem uma pergunta que questiona se você consegue nos dizer um pouco mais sobre o livro Mulheres e Soberania Alimentar. Ah, bacana. Sim, eu tive esse privilégio também, essa honra de escrever esse capítulo, né, desse livro. Ali também eu faço um pouco, né, do capítulo que eu escrevi, eu apresento um histórico, né, do movimento de mulheres negras, principalmente, e trago também outras questões da história mesmo, né, então que também traz um pouco da questão da reforma agrária, né, e foi bem importante, assim, escrever. Esse livro também tem outras autoras, né, tem a Ana Santos, que é uma agricultora urbana do Rio de Janeiro, que também traz muito esse olhar de como que na comunidade dela a agricultura urbana se organiza, né, para garantir também o alimento. Então, é bem bacana, assim, esse livro, ele tem PDF também, então é um instrumento bem bacana também para se estudar, se pesquisar, enfim, ler, se atualizar, porque é isso, tem muitas coisas ali que diariamente, às vezes, né, nos atravessam, assim. E é isso, é muita informação que às vezes também a gente não dá conta, né? Chega a todo tempo, chega muita coisa, mas é um bom livro, assim, vendendo meu peixe aqui já, né? Mas é bom quando vem esse reconhecimento também, né, desse nosso trabalho, que é estudo, né, dedicação, é tempo, mas é um livro muito bacana, assim, um material de estudo muito bacana, que traz também muitos dados sobre essa questão toda, né, das mulheres, né, e sobre a insegurança alimentar e nutricional. E aí, sempre quando eu vou falar mulheres, eu sempre vou trazer esse ponto de escurecer a minha fala, né, dos lugares que eu frequento, que eu venho falar, né? Então, desse lugar, eu, Luana, falei, né, representando também a organização que eu faço parte, mas enquanto uma mulher preta, pesquisadora, comunicadora, articuladora na área que eu atuo, que eu trabalho, sempre vou trazer esse ponto, assim, da gente ter esse olhar amplo, né? Amplo, mas com as especificidades de cada povo, de cada território, né? Acho que agora, muito bom te ouvir falar sobre isso, Luana. E agora acho que a gente vai tomando um caminho um pouco do fim do evento, né? Eu queria fazer um agradecimento para vocês, assim, a gente está aqui na casa, na saúde pública, mas é a casa do curso de nutrição há muito tempo. E assim, pelo menos eu e a Mel, a gente sempre está dialogando o quanto é difícil dentro desses espaços e o quanto é difícil dentro dessa faculdade, que é uma faculdade no centro de São Paulo, assim, trazer pessoas que realmente estão lidando com ativismo alimentar, pessoas que realmente estão pautando tudo isso, como a gente pode dialogar com pessoas que estão levando isso para a prática, não estão fazendo só a teoria. E é um prazer muito grande poder trazer vocês, duas ativistas, duas militantes, que atuam de forma a realmente mudar a realidade dessas pessoas. Então, eu queria primeiro agradecer e dizer que é um prazer muito grande ter vocês aqui, e que essa gravação vai ficar gravada, assim, não só no YouTube, mas nos nossos corações por muito tempo. E aí eu queria escutar um pouco, assim, as considerações finais de vocês, para a gente poder ir caminhando, assim, para o final do evento. Já está chegando 9 horas, né? Não parece, mas a gente já está falando, tem umas 2 horinhas. Então, enfim, se você puder falar primeiro, Luana, e depois a gente escuta a Carmen. Pode ser a minha mais velha. Pode ir, Carmen. Bem, eu quero, primeiramente, agradecer, né, a essa oportunidade de falar com vocês e quero aqui ressalvar a importância de onde vocês estão. A saúde pública, né, essa questão da nutrição é muito importante. E quando nós temos um presidente que retira dinheiro de pesquisas das universidades, eu fico muito feliz
de ver as academias se pronunciando, né? Eu fico muito feliz de poder de participar, dizer que eu sou uma entusiasta, tá? Sou uma entusiasta, porque tudo que é para o bem do nosso país, para o bem da população, dos povos, eu quero participar e eu quero colaborar, tá? E quero aprender também, porque é troca, tá? É troca, a gente vive de trocas. Essa tecnologia social, a troca de saberes, isso é muito fundamental. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Eu quero mais uma vez também deixar registrado, agradecer imensamente, uma honra pelo convite, novamente estar aqui com vocês, né? É importante também rever Dona Carmen, a gente falava antes dos bastidores, né? Nada acontece por acaso, era para a gente se encontrar nessa live. Então, Dona Carmen também, que eu acompanho bastante o trabalho, né? E é isso, às vezes a gente também não tem essa possibilidade de falar, mas a gente acompanha, nós que trabalhamos com essa área, pesquisamos, enfim, tudo, porque esse compromisso também, enquanto estudantes, pesquisadores dentro desses espaços públicos, né? Dessa nossa troca que precisamos, né, dar para retornar para a comunidade que não está dentro da universidade, né? Então, quero agradecer imensamente ao convite, ao coletivo. Enfim, estou sempre à disposição, sempre que, né, estou aí para construir, colaborar, trocar, enfim, conversar também. É importante, né? A gente também, às vezes, quando entra na universidade, às vezes a gente não tem muita referência, né? Então, também dessa importância também de ter essa troca com os professores, né? De também compreender um pouco, né? De outros lugares, né? Não ser sempre as mesmas pautas, os mesmos, né? Buscar outras referências, né? Para a gente sair desse modelo hegemônico de pesquisa, de academia, de aula, né? Então, a gente tem aí outras tecnologias, né? Também sociais que podem estar corroborando muito. Então, eu agradeço imensamente, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Estou à disposição e seguimos na luta aí, né, na garantia, né, dos nossos direitos, né, sempre nesse diálogo aí com todos. Muito obrigada, Luana e Carmen. Realmente é um prazer tê-las conosco. A gente faz esse movimento mesmo de ecologia de saberes, né? Trocando conhecimento. Aprendemos muito com vocês hoje aqui também. Então, agradecemos vocês também, a todo mundo que acompanhou o nosso evento. E queremos lembrar também que o link para o certificado está nos comentários do YouTube. Então, para receber o certificado, não esqueçam de preencher. E agradecemos mais uma vez todo mundo. E lembramos também que o nosso último dia do evento será semana que vem, dia 20, no mesmo horário, às 19 horas. E teremos como tema os invisíveis presentes, trabalhadores essenciais na linha de frente. Bom, então é isso, pessoal. Vou passar a palavra para a Bia também dizer um tchau. E muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que assistiram e se vão assistir no futuro, né? A gravação vai ficar aí. Então, um beijo.